Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da prova do Enem 2022, que a gente tem repetido aí para você, de que as provas do Enem, elas sempre trazem um pouquinho de questão sobre eletrodinâmica. Quase certeza que você vai encontrar nos Enems de 2023, 2024, questões aí que falam sobre a eletrodinâmica, circuitos elétricos, né? Então, não deixou de acontecer na prova de 2022, um caso aqui que fala um pouquinho sobre geradores elétricos, receptores e resistores. E a gente vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Bora lá então? Se você não está inscrito, se inscreve aqui, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está querendo estudar um pouquinho mais de física. Então ele fala o seguinte, ó, uma lanterna funciona com três pilhas, então tem uma lanterna, ou seja, essa lanterna ela funciona com três pilhas de resistência internas de meio ohm. Então o padrão que a gente desenha aqui, esse sistema, eu vou até colocar de vermelho aqui, ó. A gente faz uma montagem e a gente usa normalmente aqui um gerador, a força eletromotriz, vou colocar até um pouquinho maior aqui, uma outra força eletromotriz e as resistências internas que cada uma delas vão ser ligadas. Ó. Então, para a gente montar, aqui a referência que a gente usa para a resistência interna é sempre fazer dois traços, sendo um maior do que o outro. Isso aqui é a força eletromotriz de cada um deles. E aqui a gente está usando três baterias, né? Então, vamos colocar aqui a segunda e estou chegando com a terceira bateria ligada aqui. Pronto. Esse é o padrão que a gente usa para representar uma bateria desse jeitinho aqui, desse modo. Só que cada uma delas está ligada aqui com um resistor interno aqui. Então, por exemplo, a gente tem um resistor R aqui de meio ohm, então você tem, vamos colocar aqui meio ohm para essa primeira. Essa segunda, esse segundo gerador, essa segunda pilha também tem meio ohm. E a terceira bateria aqui a gente também tem mais meio ohm. Pronto, aqui a gente tem um circuito que está ligando aqui essa lâmpada. É uma lâmpada, né, de uma lanterna que está fazendo funcionar esse sistema. Ó, que beleza. Então aqui a gente tem a montagem já do sistema esperado por nós. Muito bem. Então, todas essas pilhas estão ligadas em série corretamente. Quando posicionadas corretamente, devem acender uma lâmpada de especificações de 4,5 V e também potência de 4,5, ou seja, 4,5 watt. Então aqui eu tenho uma lâmpada de resistência R, que a gente vai descobrir ainda, não sabemos, mas que tem potência e DDP 4,5 V. Como ela está ligada numa DDP de 4,5 V, aqui a gente está indicando que cada pilha tem uma força eletromotriz de 1,5, né? E vale lembrar que quando a gente tem pilhas ligadas em série, a gente tem que somar as DDPs que cada uma delas, as forças eletromotrizes. Então, como aqui a gente tem uma força eletromotriz resultante aqui, de dado como 1,5 mais 1,5, são três delas, né? Mais outro 1,5, para a gente chegar nos 4,5 volts da força eletromotriz. Então, ela está ligada perfeitamente aqui, uma vez que ela tem uma DDP de 4 volts e meio e potência de 4,5 watts. Para a gente descobrir a resistência dessa lâmpada, a gente pode usar a equação da potência, que é PU quadrado sobre R, equação bastante conhecida aqui de potência. Como a potência dela é de 4 volts e meio e a DDP também é de 4 volts e meio ao quadrado, tudo isso dividido aqui por R. Aqui tem um jeito mais fácil da gente fazer, ao invés de fazer toda essa conta aqui, que parece difícil, né? O que a gente pode fazer? Multiplica em cruz, ó, fica 4,5R é igual a 4,5 vezes 4,5. Não fica mais fácil assim, em vez de colocar, fazer toda essa conta? Porque daí quando a gente corta um 4,5 com 4,5, a gente já descobre que essa resistência que a gente foi ligado da lâmpada é de 4,5 ohms. Então já acabei de chegar a resposta aqui da resistência da lâmpada, tá? Então aqui já chega para a gente o sistema que era esperado nessa primeira montagem. Foi feita uma montagem tranquila aqui sobre como ele estava sendo ligado. Agora, uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete um equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Então, essa montagem que eu vou colocar aqui circular de verde, é o que é a montagem das pilhas, tá? Esse aqui é o que a gente poderia dizer que é a parte onde está colocando as pilhas. Eu coloquei uma pilha,
outra pilha, três pilhas, uma no polo negativo ligada ao polo positivo da outra. Só que veio alguém aqui e cometeu um vacilo, hein? Puxa vida. E aí o que acontece? Ó, vou montar o mesmo esquema, só que o que vai acontecer de diferente? Uma das pilhas que a gente vai ligar aqui, eu vou fazer o mesmo método aqui, o que ela vai fazer? Essa primeira aqui, vamos imaginar que ele colocou errado a segunda, tá? Poderia colocar errado qualquer uma das duas, das três. Mas imagine que ele errou a ligação da segunda. E aí o polo positivo vai entrar em contato com outro polo positivo. Então, entende? Ó, aqui a gente estava certinho, negativo no positivo e deu para todos. Só que essa segunda pilha, ele inverteu, fez errado. E aí deu ruim, né? E aí a gente vai ter que fazer o que a gente vai encontrar nessa solução, né? Então, veja, ó, nesse caso, a gente tem as condições e não está ficando reto aqui. Pronto. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Vamos ficar retinho aqui, bonitinho. E aí agora, o que a gente fez? A resistência interna da pilha não mudou. Continua sendo meio ohm. Aqui continua tendo meio ohm também, essa pilha. E a terceira pilha também está sendo ligada aqui com meio ohm. O que foi de diferente, né? O 1,5 volt dela. Então aqui a gente tem 1,5 volt e aqui 1,5 volt. E perceba que essa pilha continua sendo, essas três pilhas, né, continuam sendo ligadas lá na minha lâmpada da minha lanterna. Então aqui continua o sistema com os meus 4,5 volt aqui ligado da minha lanterna, aqui é a lâmpada da lanterna de 4,5 ohms. Eu não mudei nada, né? Eu só inverti a posição da pilha, mas mudar os valores da resistência da lâmpada da lanterna ou mudar as pilhas, eu não fiz absolutamente nada, eu não troquei, eu apenas inverti a polaridade de uma delas. Então, o meu componente gerador-receptor mudou agora, né? Veja que agora você tem uma força eletromotriz aqui resultante, dada pela seguinte maneira, ó, a força eletromotriz dele vai ser 1,5. Aqui veja que ele vai consumir 1,5 que foi produzido. Então vai se comportar aqui como se fosse um receptor, mais 1,5. Perceba que a gente tem 3 alimentando, gerando energia e 1,5 consumindo. Então você vai ter uma força eletromotriz de 1,5 volt. Consequentemente, ele está perguntando qual que é a corrente que está passando por esse sistema. A corrente que está passando pelo sistema, a gente pode usar aqui a equação de Pouillet, né? A gente poderia até usar a equação de Pouillet para geradores, mas nós já chegamos aqui, né? Que é geradores e receptores, né? A gente chega a 1,5 dividido aqui pela somatória dos R's, né? E R mais o R. Então, nesse caso, você tem o que é de gerador, vou até colocar aqui, ó, a força eletromotriz dos geradores menos a força eletromotriz dos receptores. Então, veja, E menos E'. Então, de gerador, você tem aqui 3 volts, gerando energia. E receptor, 1,5 contrário, que é o resultado que a gente chegou aqui, né? E de resistências, a gente tem 4,5, que é da lâmpada da minha lanterna, e 1,5 em série aqui, né? 1,5 desse sistema. Isso gera para a gente 1,5 dividido aqui por 6, e isso dá uma corrente de 0,25 amperes. Pronto. Esse é o valor aqui da corrente que nós estávamos procurando para esse sistema. A corrente que vai sair aqui dessas pilhas que estão ligadas em série vai ser de 0,25, vai passar pela lâmpada e vai continuar o seu caminho. E a pergunta era essa: qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? A gente chega na alternativa 0,25 amperes. Veja que não é nessa condição, é na segunda condição em que ele liga e a gente chega na corrente de 0,25 amperes. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. A gente ajuda a poder entender cada vez mais. Então segue aí mais uma questão da prova do Enem 2022 para vocês sobre o tema do eletrodinâmica.